No nosso vídeo de hoje, a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Eduardo Dias. Ele é geriatra e conversa com a gente a respeito de Alzheimer. Alzheimer, uma doença que todos nós temos dúvidas, gostamos de conhecer e conversamos hoje com o Dr. Eduardo Dias a esse respeito. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Então, doutor, vamos definir o que é o Alzheimer inicialmente? Perfeito. Então, Sheila, Alzheimer faz parte de uma das síndromes demenciais, né? Então, na verdade, entre as síndromes demenciais, é a de maior prevalência no mundo. Cerca de 80% dos pacientes que têm demência, eles são doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é uma demência que ela tem basicamente 3 critérios. Primeiro, o paciente tem uma perda de memória, né? Segundo critério, o paciente ele tem uma perda da funcionalidade dele, então ele perde a capacidade de fazer algumas das atividades básicas de vida diária dele, né, por conta dessa perda de memória ou por conta de alguma outra perda cognitiva, ou perda de execução, de planejamento, de fazer cálculo, de orientação, né, alguma dessas capacidades cognitivas, né. E junto isso, a história clínica, nós médicos vamos fazer uma análise desse paciente com uma avaliação cognitiva. Existem vários testes no mundo para a gente fazer uma avaliação, para avaliar, para definir o impacto nas diferentes áreas cognitivas do indivíduo, do idoso, né? E depois disso, a gente faz uma investigação laboratorial para descartar outras doenças que podem impactar na memória e na cognição do idoso, né? Doutor, qual é a idade que começa a acontecer a doença? Basicamente, o corte a gente se faz aos 60 anos. Se a doença começa antes dos 60 anos, a gente chama de demência de Alzheimer de início precoce, né? Se é depois dos 60 anos, a gente chama de início tardio. É claro que a doença, um dos grandes fatores de risco para a doença é a idade. Então, quanto maior a idade, maior a chance de a pessoa ter a demência de Alzheimer, né? Então a gente faz assim um cálculo mais ou menos. Se a pessoa chega em torno até dos 80, 85 anos, cerca de 1/3 da população pode ter demência de Alzheimer. Então é recorrente assim? É recorrente assim. Todo mundo acaba caminhando para isso? Todo mundo não, mas uma grande parte da população. Aos 90 anos, por exemplo, a proporção já é 50%. Mais de 50% da população acima dos 90 anos pode ter demência de Alzheimer. Puxa, é bastante, né? Isso. Vamos entender os sintomas, então? Perfeito. Então, os sintomas principais, primeiro, é a perda de memória, né? E aí, como que a gente vê isso, né? A gente, ao longo do dia, a gente perde memória. Às vezes então, é isso que eu ia falar, doutor. Como é que a gente pode ver isso? A gente tem perda de memória volta e meia, né? Exatamente. Mas qual que diferenciar o que é o normal de perder a memória? Então, qual é esse normal? Isso, esse o que Porque é o normal. muitas das vezes a gente diz, nossa, mas a minha cabeça hoje... Que normal é esse? Isso. A questão é assim, quando você perde a informação por um longo período e você não consegue retomar essa informação e isso começa a impactar na sua vida. Você começa a deixar fazer coisas que você fazia antes e que você deixou de fazer porque você não consegue mais se lembrar de como se fazia aquilo, né? Por exemplo, esquecer o número de um telefone, esquecer às vezes alguma conta que você deixou de pagar, mas que depois de um dia você se lembra de que esqueci de pagar a conta ontem. Ok, isso é normal, isso faz parte do nosso dia a dia. No entanto, qual é o impacto? É quando você começa a esquecer coisas de uma forma recorrente e isso começa a impactar na sua vida. Por exemplo, você esquece de pagar todas as suas contas e aí o impacto financeiro na tua vida é muito grande, né? Ou, por exemplo, se você esqueceu o nome de um filho, né? Você pode até durante alguns minutos esquecer o nome do seu filho, confundir com o nome de outra pessoa. Ou trocar o nome dos filhos. Às vezes você vai chamar o filho de... Mas isso pode acontecer também. Pode acontecer. Mas aí quando você esquece o nome do filho e não retoma mais o nome daquele filho, não consegue lembrar mais, ou olha para aquele filho e chama por exemplo, pelo nome do teu esposo, ou da tua mãe, ou do, enfim... Aí essa memória está realmente afetada, exatamente, né? Sheila, sabe uma coisa que é muito recorrente, que a gente vê muito no consultório? Assim,
as famílias trazem muito a questão do idoso começar a ser repetitivo. Ele começar a contar histórias ou perguntar coisas repetitivamente. E contar a mesma história várias vezes. Isso, ou perguntar a mesma coisa várias vezes. E aí a pergunta é sempre que a família fala: mas eu já falei isso para você, mas eu já contei isso para você, você não se lembra? Eu acho que quando a gente vê essa situação, eu acho que já tem que soar um alarme aí, porque isso pode ser uma demência de Alzheimer. Isso é muito comum. Ela é lenta para começar a se estabelecer, porque às vezes começa a acontecer, mas isso é lento, é gradativo, que às vezes as pessoas não percebem. Isso. A doença é uma doença lenta, mas de indivíduo para indivíduo varia. Existem indivíduos que têm doença que progridem muito rapidamente e às vezes em 5 anos eles estão muito comprometidos. Tem indivíduos que às vezes ficam um tempo maior nessa progressão, às vezes em torno de 10 anos, né? O que a gente observa muito na vida cotidiana é que às vezes as famílias não tiveram a percepção dessas perdas anteriormente. E aí quando você vai retomar a história das famílias, né? Poxa, mas como que ele fazia coisas simples antes? Por exemplo, uma senhora que sempre cozinhou muito bem, que começou a errar as receitas recorrentemente, às vezes coisas simples que ela sempre fez, por exemplo, cozinhar um feijão, cozinhar um arroz, né? Aí você começa a olhar lá atrás que ela já fazia coisas erradas lá atrás. Então, na verdade, já eram sinais da doença que ninguém percebeu. Porque ela vai lentamente, né? Lentamente. Então, doutor, e o que a gente poderia pensar do ponto de vista de prevenção? Existe prevenção para Alzheimer, doutor? Perfeito, assim, não tem nada comprovado cientificamente, assim, que existem formas, né, que dá para você diminuir o seu risco de ter a doença, né? É comprovado hoje cientificamente que a doença de Alzheimer é uma doença genética. Existe um gene que já foi identificado, mas apenas a presença do gene não significa que você vai desenvolver a doença. Então, a gente acredita que são outros fatores influenciados, né? Basicamente, vou falar 3 questões que são muito importantes, né? Controlar muito bem as doenças de base, as doenças crônicas, hipertensão arterial, dislipidemia, que é o colesterol alto, né? Diabetes, né? Controlar muito bem essas doenças, porque essas doenças mal controladas, os pacientes podem ter mais demência de Alzheimer. Podem desencadear. Deixa eu tirar uma dúvida. Você falou que era uma doença genética. Ela sempre é genética ou ela pode ser genética? Ela tem um gene que já foi identificado, ela sempre é uma doença genética. Porque às vezes você pode não identificar nas últimas gerações. Pode acontecer? Às vezes pode acontecer. Às vezes aquela geração poderia ter tido gene, mas não se expôs a outros fatores de risco e não desenvolveu a doença. Né? Por isso que uma discussão que existe... Interessante, né? Mas pode acontecer da pessoa ter uma forma suave, que você não perceba, é isso? Existe isso? Pode acontecer. Porque fica anos que ninguém... Que fica só com aquela coisa da memória leve, esqueci um pouco, mas vai... Ou não? Existe uma forma que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, quando a pessoa tem um comprometimento de memória e o comprometimento nas atividades funcionais do dia a dia, nas atividades básicas e instrumentais do dia a dia, é muito leve. Então ele não tem grandes perdas, né? E aí a análise para diferenciar o que é comprometimento cognitivo leve e o que é demência de Alzheimer precisa muito do médico, de um profissional de saúde para fazer essa diferenciação. Então o grau de impacto que a perda da memória ou perda de alguma função cognitiva tem na vida do indivíduo é o que vai diferenciar uma coisa da outra. Então, o que a gente tem que deixar claro para as pessoas que estão agora acompanhando e que estão assim preocupados em identificar se tem alguém da família, se os seus sintomas são parecidos, né? É ter atenção, então, com essa questão da memória, das atitudes, essa questão da memória recente, da memória antiga, isso. Tem relação? Tem relação. Geralmente o paciente com demência, ele perde inicialmente a memória recente. Então são fatos que aconteceram ontem, né? Então, por exemplo, eu cheguei ontem à noite em casa e guardei a chave em algum lugar. Eu não consigo lembrar onde está essa chave, mas ele consegue lembrar de coisas do passado, lugares que ele trabalhou, ações que ele fez no passado, isso ele consegue lembrar com mais facilidade. Então as pessoas acabam entendendo que a memória não está com problema porque coisas do passado ele consegue lembrar, mas são memórias diferentes, em áreas cerebrais diferentes e que têm impactos diferentes na vida da pessoa. E que no Alzheimer isso não fica comprometido. Você pode ter uma memória antiga plena
E uma curta, então, comprometida. Exatamente. Às vezes a memória antiga, a memória remota, ela se deteriora mais adiante na doença, né? E nas fases iniciais, o que deteriora mais é a memória recente. Doutor, então vamos para as orientações, porque não é uma doença que tenha cura, ela é progressiva, não tem cura. Acho que importante, né, voltar a falar um pouco da questão da prevenção, né? O que existe, então, controlar muito bem as suas doenças, tomar os seus remédios adequadamente, controlar pressão, diabetes, colesterol, isso está claro se manter saudável, se manter saudável. Fazer uma alimentação saudável, né? Então existem algumas dietas que já foram estudadas que realmente previnem. A gente vê populações que fazem essa dieta têm menos incidência de Alzheimer, né? Então, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta rica em peixes e frutos do mar. População da Europa, por exemplo, que é bem idosa e que não necessariamente apresenta. Exatamente, é uma dieta rica em ômega 3, porque eles usam muito azeite, muitas hortaliças, muitos peixes, e isso realmente é comprovado cientificamente, né? E outra questão, praticar atividade física e atividade cerebral também, né? Então você está sempre lendo, sempre se estimulando a fazer, discutir coisas que você vê do cotidiano, notícias de jornais, coisas que você assiste na televisão, se manter o relacionamento social com as pessoas, com parentes, com amigos. Então as pessoas que conseguem se manter assim, a gente observa que realmente conseguem mesmo com aquele gene positivo, conseguem se manter mais tempo livre de doença e talvez até nem desenvolvam a doença. E a parte emocional, ela pode atrapalhar? Pode. Principalmente nas fases iniciais, né? Porque o paciente no começo da doença, que ele recebe o diagnóstico, ele começa a ter a percepção das suas perdas, né? Então, muitos desses pacientes acabam se deprimindo demais, né? E acabam se deprimindo e acabam cada vez mais ficando ensimesmados, cada vez mais dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vida e se privando dos estímulos externos, né? Se privando da convivência social, se privando às vezes de treinar mesmo o cérebro, de atividade física, de fazer uma alimentação saudável, né? Então, além da demência, a gente tem que se preocupar se esse indivíduo também não tem uma depressão associada, e isso porque isso impacta. O paciente que tem demência e depressão, ele vai deteriorar muito mais rapidamente do que o paciente que não tem. Irritabilidade pode acontecer? Muito comum também, muito comum. Irritabilidade, alteração comportamental, né? Manias pode acontecer, então, ou pensamento que a gente chama de pensamentos persecutórios, né? Que a pessoa fica achando que alguém está perseguindo, ou que alguém roubou, ou que alguém quis esconder uma coisa dele. Isso é muito comum na demência, a gente observa muito. Pode ser uma característica também, ajuda a identificação. Pode ser. E a irritabilidade acontece muito, principalmente naquela situação que eu tinha falado anteriormente, né? Que o indivíduo, o idoso, já falou a informação ou perguntou uma coisa e a família fica às vezes no embate, mas eu já falei isso para você, né? E você não guardou. Às vezes daí vem a irritabilidade, às vezes orientar a família de também não se irritar. Não se irritar, né? E perceber que aquilo é uma dificuldade que ele tem por conta da sua própria Escuta doença. de novo. Exatamente. Escuta de novo. Isso acontece sim, né? As pessoas às vezes repetem, você já ouviu e aí a dose do amor. Tem que entrar, né? Tem que ter paciência. Exatamente. Tem que estar junto. É o momento da gente doar o nosso amor de alguém que de repente nos deu tanto, né? Exatamente. Mas doutor, vamos ao tratamento. Como é que faz? Então, o tratamento ainda da demência de Alzheimer ainda ainda não existe uma cura para a doença, né? Basicamente existe algumas medicações, mas que não curam a doença. O que elas fazem é controlar alguns sintomas e tentar diminuir o tempo da progressão da doença, né? Então, as drogas que existem basicamente são duas classes, 3 de uma classe, que é a donepezila, galantamina e rivastigmina. São as únicas que existem no mundo inteiro, então não adianta achar que nos Estados Unidos, na Europa tem uma medicação melhor, não. A mesma droga existe em todo lugar. Em todos os lugares. E ela age muito nessa questão do controle comportamental, um pouco no controle dos sintomas e tentar diminuir a progressão da doença. Mas mais do que dar medicação para o paciente, a qualidade de cuidado que eu tenho que oferecer para ele é o principal, né? Por quê? O indivíduo que está com essa doença, ele começa a se expor a um monte de riscos. E o nosso principal tratamento, ele é não farmacológico, ele é sem remédio.
Então a gente tem que trabalhar na prevenção. Então prevenir que esse idoso caia, né? Porque o que acontece? Às vezes ele não consegue identificar os riscos que ele tem dentro da casa dele mesmo. E tem problema espacial, de se relacionar com os objetos? Pode esquecer alguma coisa? Pode esquecer, pode... sabe um problema muito comum, principalmente nas fases iniciais da doença? O dirigir. Né? Porque o idoso, com a demência, às vezes ele acha que ele tem capacidade de dirigir e ele efetivamente ele perdeu essa capacidade de tomar uma decisão rápida numa situação de urgência. Por exemplo, preciso fazer um desvio rápido, né? Ele perde a capacidade de planejamento, né? Então, se ele tem uma situação de perigo, ele não vai conseguir fazer isso rapidamente. Né? E o que acontece? Acaba aí, o dirigir permite aos indivíduos uma certa autonomia, né? Só que aí você vai ter que tirar isso dele, porque senão ele vai se expor a um risco e colocar outras pessoas em risco. Claro, e às vezes também ele cria resistência, não quer, né? Quer continuar dirigindo. É uma gestão contínua da família em gerenciar esse relacionamento, né, doutor? E a profilaxia do ambiente também, né? Exatamente, organizar muito bem o ambiente, diminuir ao máximo de riscos e vigilância, né? Acho que isso é o melhor cuidado que a gente pode oferecer para o indivíduo. Puxa vida, mais uma vez, a gente conversa sobre esse assunto com muito prazer com o doutor Eduardo Dias, porque é competentíssimo nessa área. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui mais uma vez. Foi um grande prazer. Todo nosso, obrigada. Gente, então, o nosso canal fica por aqui, você já sabe, o melhor remédio? Amor. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like. Um abraço a todos.